Fala, doutor Bauer. Tranquilo? Tudo certo. E aí, na nossa querida Alagoas? A luta, correndo. Aqui é um sol para cada um. 2. Aliás, o Celso está dizendo que é 2, olha. Se tu quiseres, eu mando um para ti aí. Linha do Equador. Passando do... Aqui está começando a esquentar, mas o tempo ainda dá uma chovida vez por outra, mas já está começando a esquentar também aqui. Não, esse período não está chovendo nada. Marli, bora para Foá, Marli, comer camarão. Vamos lá, Bauer. Hoje, tá me ouvindo bem? De rio. Leva o melhor saída aqui, da região norte. O melhor saída da região norte é aqui no Amapá. Não. E olha aí, tá vendo a discussão? Muito Bauer, bem. Oi. Bauer, aqui em Belém está chovendo todo dia já. Foi mesmo? Foi? Está chovendo toda tarde, aquela chuva maravilhosa. Aí, para apagar Belém, essas queimadas. Porra, aqui não chove nada, mano. Nem diária chove. O negócio tá pegando. Tá pegando mesmo. Tá demais. Oi, essa conversa tá muito do norte. Eu acho que Pernambuco vai entrar aí nessa conversa. Opa, Nordeste. Cadê a Camila? Sejam bem-vindos. Muito bem. No tempo da reforma. Deixa eu te falar uma coisa. Vocês receberam aí apoiadores para malária, Marli? Malária? Sim. Não. O pessoal da Superintendência de Vigilância em Saúde aí do Pará recebeu? Que eu saiba, não. Ainda não. Aqui já se apresentou aqui o pessoal. Acho engraçado isso. O pessoal se apresenta para a SVS aqui. E aí o pessoal da SVS vem apresentar o pessoal para a FUNASA. Né? Aqui no Ministério eles não vêm. Dei uma chamada no superintendente aqui perguntando por que disso. Essas coisas que a gente precisa mudar. Aí o cara me falou que quem contratou eles foi a Fiotec e a Fiocruz, né? A Fiocruz não é do Ministério da Saúde? Porra, o dinheiro é do Ministério da Saúde. Esses caras não respeitam mesmo a superintendência. Aí fico nessa onda aí. A gente precisa mudar essas coisas aí, rapaz. Senão, eu fui entregar uns desfibriladores aqui e também uns monitores de vídeo de um projeto de uma determinada universidade aí, com o governo aqui do estado e o Ministério da Saúde, e a mulher da universidade se apresentava como se fosse do Ministério da Saúde, pô. Pô, só presente lá e a menina do cerimonial entendeu. Disse, não, o superintendente do Ministério da Saúde está aqui. Mas era ela, a representante do Ministério. Já pensasse um negócio desse? Pô, brincadeira. Umas coisas que... Aqui a gente tem um casamento quase perfeito. Esses dois técnicos são do planejamento do Estado. Então a gente está muito, assim, muito afinado aqui com o pessoal do Estado, graças a Deus. Bacana, é isso mesmo. É assim que tem que ser, né? Aqui nós temos o pessoal da Cifres também que trabalha junto conosco. Isso. Né? Muito bacana. E o pessoal do Mar Médico. Né? A gente tem aproximado muito agora. Pô, essas coisas assim chateiam a gente pra caramba, né? Com certeza. Beleza, vamos esperar aí para começar aqui a vídeo, né? Não chegou todo mundo, é 15 horas que está marcado? Era 15 horas, mas ninguém, né, pelo jeito. Então, vamos ali na beira do rio tomar uma água de coco, depois a gente volta. Isso aí eles têm nunca. Não tá nem ligando. Deixa eu chamar ele. Isso. Aí foi uma iniciativa, né, dessa organização do DGID de trazer todos os meios frequentes. Então nós não tivemos sobre a questão Deu certo aí, carregador? Mudou, né? Deu, não tá dando agora o microfone. Fizemos sobre regionalização. Vai ser ligou aqui do lado? Tá, é mesmo. Falar aí, sobre o Passo Franco, né? Você vai aqui e fala um pouco sobre
Alguém está ouvindo? Poderia ser, né? Essa sessão poderia fazer melhor. Então, a gente está fazendo temas relevantes, né? De uma visão geral, né? Oi, oi. Alô, 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 todos estão ouvindo? Alguém está me ouvindo? Olá, estão ouvindo já, certinho. Tudo bom? Alagoas, tudo bom? Tudo jóia, tranquilo. Tá vendo você aí, tranquilo, né? Quem é que foi para a praia tomar água de coco? Olha que nós já vamos começar. Quem foi que foi para a praia tomar água de coco? Vai para a beira do rio tomar uma água de coco, depois a gente volta. Na beira do rio. Cuidado, senão você vai perder a palestra. Boa tarde, gente. Só brincando, só para descontrair mesmo. Estou só testando para saber se está ok. Beleza. A nossa comunicação, ok? A cidade é o Rio Amazonas. É por isso que a gente brinca, que a gente vai para frente do rio. Muito bom, então. O que tem de bom lá no Rio Amazonas? Tem peixe, cerveja, então tá bom. camarão. Muito bom, então, né? É ótimo. Ok. Vamos começar daqui em 5 minutinhos. O nosso palestrante já está aqui conosco, viu, gente? Só mais um minuto. Evelyn, boa tarde. Oi, oi. Como que... Só liga quando acende a luz, Pois é. Agora tá ligado. Aquela hora já tinha ligado. Oi, oi. Pronto, cadê? Cadê? Será? Evelyn, boa tarde. Evelyn, Sergipe. Olha lá. Ah. Oi, Delfina, boa tarde. Olá, tudo bom? Tudo bem? Como estamos por aí? Estamos ótimos. Que bom revê-las. Sejam bem-vindas. Testando o som.
Boa tarde, então podemos começar? Como é que está o áudio aí nas superintendências? Tudo bem? Ok. Dando prosseguimento ao SUS em pauta, nós teremos hoje a palestra, a conversa com o Dr. Marcos Moreira, que é o coordenador geral de planejamento da SPO. E ele vai falar sobre o tema planejamento no SUS, a atuação no Ministério da Saúde na elaboração e monitoramento dos instrumentos de planejamento. Marcos, seja bem-vindo, a palavra está com você. Boa tarde a todos. Meu microfone também tá bom? Tá todo mundo ouvindo? Sim. Muito que bom. Muito baixo? Tá, vou tentar aumentar, tentar falar mais alto. Por favor, se tiver baixo, gente, se tiver difícil de me entender, interrompam e peçam para eu falar mais devagar ou mais alto, tá bom? Eu vou tentar falar mais perto aqui do microfone. Bom, primeiro eu queria dar boa tarde a todos. Como o Dr. Alain me apresentou, atualmente eu estou como coordenador geral de planejamento da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento da Secretaria Executiva, né? Meu nome é Marcos Moreira. A Tereza Passarella me convidou há alguns meses para fazer essa apresentação e que para a gente é um prazer poder falar um pouco sobre planejamento, sobre os instrumentos, como eles têm funcionado atualmente, quais são os desafios que a gente tem encontrado, quais são as soluções que a gente está tentando oferecer e, de alguma forma, como isso puder ajudar aos estados, aos municípios, CONAS, CONASEMs, atuação com conselhos, se isso puder trazer algum tipo de ajuda, algum tipo de melhoria, sem dúvida é o resultado que a gente mais quer do nosso trabalho. Então, eu espero que essa seja uma tarde bastante educativa para todos nós, bastante produtiva e fiquem à vontade para fazer os questionamentos, as perguntas, pelo que foi explicado, essa parte geralmente é no final, né? Tá, mas, enfim, fiquem à vontade também para interromper em relação ao volume do microfone ou à velocidade, às vezes eu falo um pouco rápido. Podemos colocar a apresentação? Então, hoje, pela proposta que me foi pedida, eu vou falar um pouco sobre planejamento no âmbito do SUS, claro, com o olhar da esfera federal. Muito disso se aplica também a estados e municípios, se aplica à atuação que os senhores têm nos núcleos, na atuação dentro dos estados, mas alguns desses elementos são particulares aqui da esfera federal. E alguns eu realmente não conheço como é a relação. Por exemplo, a gente teve uma mudança significativa no PPA federal. Eu não sei se isso aconteceu da mesma forma nos estados, mas isso a gente pode procurar depois também. Tá certo. Então, o título dessa conversa que a gente vai ter hoje é esse: Planejamento no SUS, a atuação do Ministério da Saúde na elaboração e monitoramento dos instrumentos de planejamento. Não vou falar de todos, muitos dos senhores já devem saber que nós temos uma infinidade de instrumentos, eu vou mencioná-los rapidamente, mas vou focar a apresentação no Plano Nacional de Saúde e no PPA, no Plano Plurianual, tanto falando um pouquinho de como é hoje no quadriênio 2016-2019 e também falando das perspectivas para o próximo ano, para 2020 e 2023. Claro que isso vai ter uma importância grande também para a atuação nos estados, porque eles também estão na mesma etapa que a gente. Para os municípios talvez um pouco menos, né, porque eles já fizeram essa etapa há 2 anos atrás, mas a gente pode de repente pensar, tentar tirar alguns aprendizados, ou pelo menos a experiência do Ministério, para a próxima fase que a gente vai ter dos municípios daqui a 2 anos. Então, um breve roteiro. Eu vou fazer uma introdução bem rapidinha. Eu não tinha certeza de qual que era o público-alvo, se envolver pessoas de fora do Ministério também, então fiz uma introdução
bem simples, mas que eu vou passar rapidamente. E vou dar uma visão geral dos instrumentos, mas o grosso da apresentação eu vou focar no Plano Plurianual e no Plano Nacional de Saúde e as perspectivas para 2020 e 2023. Essa apresentação já está passando para eles? Já. Tá ótimo. Então, uma introdução, e aí eu acho que eu vou chover no molhado aqui para esse público que acho que já está realmente bem acostumado com o tema e já atua, alguns certamente há mais tempo do que eu, com mais conhecimento do que eu também, mas vou passar muito rapidamente sobre o foco desse trabalho. Por que a gente planeja? E claro que não são só esses motivos, mas aqui eu tentei consolidar alguns principais motivos para a gente reforçar a importância do planejamento e reforçar que o planejamento não seja um instrumento de gaveta, não seja apenas um instrumento para responder a órgão de controle X, a conselho Y ou a área de planejamento que está me cobrando. Ele não pode ser só isso, porque realmente se for só isso a gente está gastando um tempo à toa. Ele precisa funcionar como um instrumento para racionalizar e para projetar, tanto processos de trabalho, metas, recursos orçamentários, mas inclusive recursos físicos, de pessoal. Ele precisa dar uma visão clara para toda a instituição, de forma que ela tenha uma visão compartilhada de onde você quer chegar. As secretarias, cada uma delas, cada coordenação, departamento, muitas vezes tem isso muito claramente, mas é importante que a instituição como um todo, e aí eu estou falando aqui do olhar do Ministério, mas isso se aplica a qualquer um. É importante que a instituição como um todo tenha uma visão de seu todo, tenha uma visão de onde cada um se enxerga, onde cada um atua, onde cada um pode contribuir, e o planejamento, principalmente a formalização desses instrumentos, é muito importante nessa etapa. Associado a isso, claro que ele também... O que foi? Então, ele deve garantir transparência das ações e transparência da agenda pública, assim como a participação social. Esse é um papel muito importante do planejamento, de forma que ele serve para quem está dentro da instituição, mas ele deve servir também para quem está fora da instituição. Os senhores devem saber, certamente, que nós temos interlocução com diversos atores, tanto do Poder Executivo, Poder Legislativo, órgãos de controle interno e externo, conselhos de participação social. E o planejamento ele serve para mostrar a nossa agenda, as nossas prioridades e como está o andamento dessa agenda para todos esses atores. Da mesma forma, ele dirige a ação futura, o Matos fala que ele precede e preside a ação. Ele deve permitir, claro, o monitoramento e avaliação, a gente pensar no planejamento sem um acompanhamento sistemático das nossas ações, também ele perde muito da sua potência, perde muito do seu sentido. Ele pode servir para tanto manter uma situação desejável ou tentar reduzir uma situação indesejável e, claro, o ponto principal, um dos principais, é subsidiar a tomada de decisão, ou seja, o planejamento ele tem que ter função naquilo que ele se pretende fazer, Se ele for só um instrumento de gaveta, ele não vai fazer nada disso, e aí realmente não tem por que a gente planejar. Há alguns desafios da esfera federal, e aí aqui a gente dialoga um pouco também com quem está nos estados, com o COSENS, porque muitos desses desafios se reproduzem também nessas esferas, mas especificamente aqui para a esfera federal. A gente tem um número de municípios muito grande e autonomia federativa. Por que isso é um desafio? Não estou dizendo que isso é um problema, que isso é um defeito, nada disso, é um desafio. Por quê? Porque quando a gente está falando de um ministério que pretende ser indutor de políticas e não apenas um mero financiador, você está falando de um ministério que tem que articular com 27 estados, com 5.570 municípios, porque a gente não faz nada sozinho. O ministério, salvo raras exceções, ele não atua diretamente. Então, o desafio de você conseguir fazer essa articulação com esse número enorme de municípios, com as regiões de saúde, com os estados, é significativo, e aí todas as secretarias passam passam por isso e passam isso para a gente também lá na SPO. Não apenas aqui o DEGIP, mas sem dúvida todas as secretarias apresentam esse desafio de forma significativa. Claro, diversidade regional também é um desafio considerável, porque da mesma forma a gente
gente não pode, considerando essa autonomia e a diversidade das regiões, a gente não pode planejar igual para todo o Brasil. A gente sabe que esses 5.500 municípios nós temos uma variedade de IDHs, de IDHM, de PIB per capita, de até o tamanho do município, se o município tem muita montanha, se o município é mais plano, como é que está já hoje a estrutura de saúde desse município, a gente tem uma diversidade gigantesca. E esse também, claro, é um desafio enorme, não só para a gente, para os estados esse também é um desafio muito grande, porque nós temos estados continentais quase, né? Dependendo do estado, certamente muitos deles maiores do que diversos países, então esse é um desafio que se reproduz também nos estados. A alocação e capacitação de pessoal também é um desafio significativo, porque é muito importante que essas pessoas, né, que aqueles que vão atuar na implementação das políticas também tenham um alinhamento claro do que se pretende. E aí, nesse caso, esse fórum é extremamente importante nesse sentido, né? Eu acho que é uma iniciativa louvável e muito interessante, porque o que vocês estão fazendo é exatamente isso. Olha, a gente está todo mundo no mesmo barco e a gente não pode pensar que o Estado X vai agir de um jeito, o Estado Y de outro jeito completamente diferente, né? Nós temos uma orientação geral, nós temos uma orientação federal, uma orientação do ministro, uma orientação do secretário, do diretor, e devemos todos ir por esse caminho. Claro que um desafio significativo é o descompasso entre oferta e demanda, isso é inerente não só na saúde, mas economicamente nós sempre estamos trabalhando com a falta, não só na saúde, mas em qualquer área, mesmo nas nossas vidas pessoais, a não ser que você seja um bilionário, você está sempre trabalhando com tentar juntar esses dois elementos, né, com uma demandas que nós temos que são geralmente muito maior do que o recurso que nós temos disponíveis até pessoalmente, né, e esse é um desafio, claro, também para a gente. Esse já conversa com a limitação dos recursos, a integração entre instrumentos, eu vou falar um pouco disso lá mais na frente, e um outro final que eu quis destacar é que o monitoramento e avaliação desse planejamento precisam ser tempestivos. Não adianta a gente, eu falei lá no início que a gente precisa monitorar, mas não adianta a gente monitorar e não fazer nada com essa informação, ou monitorar intempestivamente, demorar, dependendo do tipo de ação que precisa de um resultado de uma semana, de um mês, de 2 meses, você monitorar no final do ano só, aí não adianta. Então, esse é também algo que a gente precisa sempre estar atento. Feita essa breve introdução, eu vou falar bem rapidamente dos principais instrumentos que a gente tem aqui na esfera federal, e muitos deles se reproduzem também nas outras esferas. Eu não vou entrar no detalhe aqui, eu só quero explicar essa tabela, que, na verdade, ela tem a ver com o desafio da integração dos instrumentos. Porque aqui a gente está falando de alguns instrumentos de planejamento, de monitoramento, mas eu não contei, tem mais de 10. De orçamento e... independente da nossa vontade, nós temos que produzir todos eles, porque você tem legislações específicas para cada um desses instrumentos, você tem atores e clientes e stakeholders específicos, cada um você produz para apresentar para um órgão ou uma unidade ou uma instituição diferente. Então, alguns vão ser apresentados para o Congresso, pelo presidente, alguns vão ser apresentados para o Conselho Nacional de Saúde, Tribunal de Contas da União. Então, nós temos diversos atores que estão envolvidos no processo de planejamento, monitoramento e avaliação, e a gente precisa atender a todos eles, porque, como eu falei, isso tudo tem legislação por trás, isso tudo tem obrigação legal por trás. Então, eu falei que eu ia explicar essa tabela. O cinzinha mais escuro é mais ou menos assim, uma aproximação do período de elaboração desses instrumentos, aqui na esfera federal. Então, por exemplo, ali no caso do Plano Plurianual, que é o primeiro, a periodicidade dele é de 4 anos, a gente geralmente começa a elaborar em março e tem que finalizar em agosto, né? Não só o Ministério, mas o governo como um todo precisa entregá-lo até o final de agosto, isso, claro, a cada 4 anos. Esse ano nós fizemos, né? Então, em 30 de agosto, foi entregue o Plano Plurianual pelo Executivo para o Legislativo. Plano Nacional de Saúde é a mesma periodicidade, mas nós temos até o final do ano, até dezembro, para entregar para o Conselho Nacional de Saúde. Então, vocês veem, são instrumentos, hoje são praticamente iguais, como eu vou mostrar para vocês, mas ambos precisam ser elaborados, o monitoramento deles é diferente, os clientes são diferentes.
A lei orçamentária anual aí precisa ser elaborada, claro, todo ano, da mesma forma a programação anual de saúde, lei de diretrizes orçamentárias, mensagem presidencial que começa sendo elaborada no ano anterior, em novembro do ano anterior, e é finalizada até fevereiro, para a abertura da sessão legislativa. Prestação de contas da Presidência da República, PCPR, também anual, precisa ser elaborada até abril, até, se não me engano, 45 dias ou 60 dias após a abertura da legislativa, da sessão legislativa, ela precisa ser enviada. O relatório de gestão do TCU, relatório anual de gestão, que é o RAG, que a gente encaminha para o Conselho Nacional de Saúde, e o relatório quadrimestral, que é o nosso principal instrumento de monitoramento. Ou seja, aqui a gente tem um número enorme de instrumentos, e aí a gente tem um desafio gigantesco, que é que esses instrumentos tenham um mínimo alinhamento, que eles minimamente falem a mesma coisa ou algo parecido, pelo menos, né? Esse é um desafio no qual o Ministério da Saúde evoluiu bastante, comparado com... Eu cheguei lá na SPO em 2007 e a evolução que a gente conseguiu foi gigantesca, porque no início desse período, nos primeiros anos, a gente tinha, até porque esse trabalho estava um pouco descentralizado, não era só feito na SPO, você tinha às vezes instrumentos diferentes que tinham informações completamente diferentes. Eu não estou falando só de dado, que isso também pode acontecer, mas, digamos, se a gente está falando se todos esses instrumentos devem mostrar prioridades, em tese, minimamente, eles vão falar do mesmo assunto. Então, hoje, minimamente, se equipes de atenção básica são uma prioridade, elas deveriam aparecer em todos os instrumentos. E isso não acontecia. Um instrumento falava de política A, B e C, o outro instrumento falava da política C, D e E, o outro falava da A, B e da E. Então, não existia muita convergência entre esses instrumentos, e aí a gente apanhava bastante por isso, com razão. Hoje, esses instrumentos de fato são bastante convergentes, e a gente ainda tem problema de atualização de dados. Por quê? E isso é importante, acho que, ser colocado, porque, sem dúvida, afeta também os estados. Como vocês podem ver, a periodicidade desses instrumentos é diferente. Então, tem instrumentos que, da parte do Ministério, a gente precisa entregar 15 de janeiro, como é o caso da mensagem presidencial, porque esses prazos que eu estou dando são os prazos finais do Poder Executivo para encaminhar. Geralmente, os prazos internos dos ministérios são menores. Então, só citando um exemplo prático, mensagem presidencial a gente precisa entregar em 15 de janeiro com dados fechados do ano anterior. Muitas e muitas políticas, muitos e muitos serviços têm atualização de dados no final do mês ou em fevereiro, dependendo do caso, até depois. Então, a gente vai entregar um conjunto de dados relativos a essas políticas que já sabemos que será defasado, por exemplo, quando a gente estiver entregando o RAG, ou o relatório de gestão do TCU, que é entregue só em 31 de março. E aí, claro, a opção que nós fazemos é, em 30 de março, apresentar os dados mais atuais e não continuar, digamos, adotar uma outra possibilidade que é se o dado que a gente apresentou em 15 de janeiro da mensagem presidencial foi esse, a gente repete ele até março. A gente não acha que essa é a melhor opção, porque praticamente todos são atualizados. Então, o que a gente faz é deixar claro, com notas de rodapé, com explicações, que no caso da mensagem presidencial ou do monitoramento do PPA, que acontece até o final de janeiro, a gente vai trabalhar com dados preliminares que serão atualizados posteriormente. Isso em si não é problemático, contanto que a gente deixe isso muito claro, porque aí qualquer pessoa que lê e bater o olho e ver que o dado da mensagem está diferente do dado do RAG, mas você tem uma informação no RAG falando que esse dado foi atualizado em tal data, ou a competência dele é relativa já a dezembro, quando a competência do dado da mensagem era outubro ou era novembro. Então, isso já é suficiente para esclarecer, mas é um elemento importante. E aí estou dizendo isso, claro, porque já apanhamos muito em relação a isso, por antes não nos preocuparmos com essa questão de competência. Então, a gente saía, para cada um desses instrumentos, saía dando a informação mais atual, e elas não batiam, mas o leitor não tinha essa visão que nós tínhamos internamente. O leitor não sabia que um estava falando de outubro, o outro estava dados fechados de novembro, o outro dados fechados de dezembro. Então, isso estando claro, a gente percebe que diminui em 90% a 95% o ruído. Por exemplo, a nossa relação com o Conselho, por esse aspecto, melhorou pelo tipo de informação, pelo tipo de esclarecimento que a gente tem dado em relação à informação. Então, acho que é algo muito importante da gente levar para os estados e municípios
municípios, caso não estejam fazendo isso, que sem dúvida é algo importante, porque talvez eles não tenham todos esses instrumentos, mas sem dúvida tem mais de um. Sem dúvida, no mínimo, eles têm que fazer monitoramento de PPA, monitoramento de RAG, tem que apresentar alguma coisa para algum tipo de relatório para Tribunal de Contas, né? Então, vão passar por esse mesmo problema. Como eu falei, eu não vou focar em todos os instrumentos. Aqui foi só para dar um panorama e reforçar a importância da gente buscar articulação entre eles, buscar que eles minimamente falem a mesma língua, falem da mesma coisa e que a gente tenha todo o cuidado de, quando atualizarmos um dado, a gente deixar claro que isso está acontecendo. E para deixar isso claro, a gente precisa, na verdade, deixar claro desde o primeiro instrumento que a gente apresenta. Mas eu vou focar agora no Plano Plurianual e no Plano Nacional de Saúde. E quais são as perspectivas para 2020 e 2023? Eu estou falando de perspectivas porque o PPA já foi enviado para o Congresso, mas pode sofrer emendas, claro, e o Plano Nacional de Saúde ainda não foi encaminhado. Ele, como a gente viu no prazo, ele tem até o final do ano para a gente encaminhar, mas já estamos elaborando o instrumento. Então, esse slide mostra uma visão geral, tentando comparar os dois instrumentos. E aí essa estrutura independe de ser o 16-19, de ser o 20-23. A gente vai ver que eles tiveram uma mudança significativa na metodologia, mas essa estrutura básica é a mesma. Então, de um lado, só para deixar claro para vocês que estão vendo a apresentação, olhando na parte de cima, que eu estou chamando de orientadores, à esquerda são os orientadores do Plano Nacional de Saúde, à direita os orientadores do Plano Plurianual e no meio as premissas que vão afetar a ambos. Então, no Plano Nacional de Saúde nós temos as diretrizes do Conselho Nacional de Saúde, da Conferência Nacional de Saúde e análise de situação, como orientadores para o instrumento que a gente vai elaborar e de fato monitorar. Embaixo eu estou citando as legislações, então não vou lê-las, mas como a apresentação vai ficar disponível, vocês vão poder olhar também, porque isso aqui que está sendo produzido é com base em legislação, né? A gente não inventa, Ministério da Saúde, SPO, não está inventando nada aqui, não está inventando a roda, né? Isso tudo está baseado em legislação já colocada e consolidada. No caso do Plano Plurianual, ele tem essa estrutura, esses orientadores de diretrizes, temas e programas, mas essa parte de baixo de objetivos para 4 anos, claro, e as premissas que são plano de governo e as prioridades da gestão, né? Porque nós não dependemos, claro que precisamos olhar para as diretrizes dos instrumentos dadas pela participação social, mas precisamos olhar para o plano de governo, para as prioridades de gestão do governante máximo, do presidente, do ministro, dos secretários, para elaborar esses instrumentos. Os objetivos, de qualquer forma, vão ser os mesmos. É desejável que sejam os mesmos, legalmente é importante que é colocado que eles devem ser pactuados, mas isso nem sempre aconteceu. Hoje isso acontece. Então, nós temos objetivos para 4 anos em ambos os instrumentos e metas para 4 anos. No caso do Plano Nacional de Saúde, a gente detalha anualmente essas metas por meio da Programação Anual de Saúde. E essas metas têm seus respectivos indicadores. Aqui é uma outra visão, também comparando Plano Nacional de Saúde e Plano Plurianual, mas aí eu não estou falando da estrutura, eu estou falando do processo de elaboração. Então, lá eu tinha citado que a gente tem as diretrizes, que são os orientadores do plano, a análise de situação é um orientador importante, no caso do Plano Plurianual também tem a sua metodologia dada pelo Ministério da Economia. Isso vai gerar uma proposta que ou é única ou ela pelo menos ela deve ser coerente entre ambos os instrumentos. Vocês vão ver que para 2020 e 2023 os instrumentos vão apresentar uma diferença na meta, no nível tático, mas em termos de objetivos do orientador estratégico é a mesma proposta. Então, o que vai mudar é o nível de detalhamento. Essa proposta do Ministério da Saúde, ela ou vai ser validada pelo Ministério da Economia e encaminhada pelo Executivo para o Congresso Nacional, no caso do PPA, isso aconteceu até o final de agosto, e no caso do Plano Nacional de Saúde, essa proposta continua sendo trabalhada, vai ser mais detalhada e vai ser enviada para o Conselho Nacional de Saúde até o ano de elaboração para apreciação e aprovação do Conselho. E a partir dessa aprovação do Congresso e do Conselho, nós temos, de fato, ambos os instrumentos vigentes por 4 anos, tanto o Plano Nacional de Saúde como o Plano Plurianual. Aí também estão citadas todas as legislações que embasam esse processo, então também não vou lê-las.
Então, a partir de agora, eu vou falar primeiro do PPA 2020-23, depois vou só citar a base legal do Plano Nacional de Saúde e aí falar da comparação entre ambos. Eu acho que é a parte mais importante da apresentação. O PPA 2023, ele tem uma mudança significativa. Eu não sei o quão bem os senhores conhecem o Plano Nacional, o Plano Plurianual 16-19, mas hoje ele tem um nível de detalhamento que é igual ao do Plano Nacional de Saúde. Eu vou mostrar isso daqui a pouquinho. Para 2023, eu não vou me alongar, mas o que é importante destacar é que ele sofreu uma simplificação metodológica e um enxugamento bem considerável de atributos. Então, isso muda o tipo de alinhamento que tem que ser feito com o Plano Nacional de Saúde. No caso até 2019, até esse ano vigente, ambos os instrumentos têm os mesmos objetivos e as mesmas metas, que são atualmente cerca de 120 metas e 40 indicadores. Para 2020 e 2023, esse alinhamento vai ser só no âmbito de objetivos, porque o Plano Nacional de Saúde é que vai trazer o detalhamento de metas. Isso porque até esse ano nós temos um rol de metas extensivo por objetivo para o PPA. Para 2020, houve uma limitação de apenas uma meta por objetivo. Então, a gente vai sair, no caso específico do PPA, de 120 metas para 7 metas. Para o Plano Nacional de Saúde, como nós não temos essa amarração, entendemos que não deveríamos manter a mesma convergência com o instrumento que a gente tem hoje. E isso significa ampliar o rol de metas do Plano Nacional de Saúde. Como eu falei, eles continuam alinhados no nível estratégico, mas no nível tático, o Plano Nacional de Saúde agora vai fazer um detalhamento do PPA, o que é diferente de 2019, porque atualmente eles são praticamente espelhos um do outro. As etapas do PPA 2020-23 foram essas. A gente teve oficinas conduzidas pelo Ministério da Economia, que é quem define a metodologia do instrumento. Essas oficinas ocorreram em maio para definição elaboração de modelo lógico e definição de problemas, e a partir daí a gente fez a construção de programas e objetivos. Esses objetivos, como eu falei, serão os mesmos para o Plano Nacional de Saúde. Aí, a partir dessa definição de programas, eles foram detalhados em metas e indicadores e inseridos no Sistema Federal de Planejamento, no sistema informatizado, que é esse Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, o CIOP. Esses são os programas, eu não vou detalhar aqui porque eu vou mostrar no próximo slides, mas são, para quem está curioso já saber, nós temos 7 programas com 7 objetivos, 7 metas e 7 indicadores para o PPA. Atualmente nós temos 13 programas, a gente vai sair de 13 para 7. Mas que essa diminuição nós até achamos na SPO que foi coerente, porque temos atualmente programas que têm um certo sombreamento, uma certa sobreposição. Então entendemos que esse número de 7 programas até ficou razoável. O maior problema que nós tivemos foi o fato de termos apenas 7 metas. Essa última linha são os limites plurianuais para investimentos, são investimentos de grande vulto que também precisam ser detalhados na lei. Então, todos os grandes projetos acima de 100 milhões, dependendo do valor 100, 200 milhões, precisam ser detalhados no plano e também isso também foi feito. Essa tela aqui é um resumo do nosso PPA. Então, como ele ficou pequeno, a gente consegue colocar numa única tela. A primeira coluna são os programas, os 7 programas que a gente tem hoje: atenção primária à saúde, atenção especializada, vigilância em saúde, assistência farmacêutica, desenvolvimento científico, tecnológico e produtivo em saúde, gestão e organização do SUS e proteção, promoção e recuperação da saúde indígena. Esses são os 7 objetivos que nós temos no PPA e que nós iremos reproduzir para o Plano Nacional de Saúde. Os programas. Os objetivos são esses que vêm na outra linha. Eu não vou ler, porque aí já são mais extensos, mas como eu falei, a apresentação vai ficar disponível, os senhores podem olhar, e esse material já está, inclusive, disponível publicamente, porque ele já foi enviado para o Congresso. Então, se entrar no Congresso, você já tem esse material disponível. Lá no projeto de lei, eu não lembro o número agora, mas isso não é difícil de acessar o site do Congresso e achar, não. Uma das diferenças que eu citei já é que agora a gente tem uma meta por objetivo, essas foram as 7 metas definidas, também não vou ler, com seus 7 indicadores. E aí uma observação importante é como escolher uma meta para um objetivo desse, para um objetivo de atenção básica ou atenção especializada. Essa foi uma problemática colocada para todos os órgãos da administração pública federal, não só para o Ministério da Saúde. Escolhemos uma meta, tentar fazer uma meta conjugada, uma meta que
que englobe várias políticas, tentar fazer um indicador composto na prática, ou escolhemos algo mais focado, que não vai refletir tudo que é feito no programa, mas que vai ter um monitoramento mais tempestivo, a gente vai conseguir ter atualizações mais rápidas desses dados. E essa foi a opção que fizemos no Ministério da Saúde. Porque, além do enxugamento metodológico, o Ministério da Economia definiu que o monitoramento do PPA deveria ser trimestral. Hoje ele é semestral, ele vai ser trimestral a partir do ano que vem. Ora, como a gente faz um monitoramento trimestral de um indicador extremamente complexo? Vamos pensar, por exemplo, não é o caso, mas vamos supor que a gente tivesse um IDH SUS, que a gente tivesse um indicador composto que trouxesse rede de serviços, com atuação da vigilância, com índice de cobertura vacinal, com compra de medicamentos, e a gente fizesse um indicador composto. Impossível atualizar esse indicador a cada 3 meses. Dificilmente, a gente possivelmente teria uma atualização anual, e olhe lá, de um indicador desse tamanho. Já tivemos essa experiência no PPA, de produzirmos um indicador composto só da atenção especializada, não era nada extremamente, na verdade não só da atenção especializada, só da área de, se não me engano, de saúde bucal da atenção especializada, mas era um indicador composto que pegava vários serviços. Foi uma trabalheira para acompanhar esse indicador. O número mudava o tempo todo, o cálculo mudava o tempo todo, a apuração demorava para sair. Então, já tendo essa experiência, a gente não quis correr o risco de criar 7 indicadores desse tipo, compostos, tentando agregar várias políticas, e a gente ficar, assim, na verdade, nadando e sem conseguir dar informação, ou dando informação intempestiva, informação desatualizada, porque um dos problemas também que a gente tem com o indicador composto é, se você tem problema em uma fonte, você já furou o indicador, ou você já sabe que você vai trabalhar com indicadores desatualizados. Teve problema numa pesquisa, se depende de uma pesquisa, de um inquérito, atrasou, você já vai ter um problema enorme. Como a gente tinha que monitorar a cada 3 meses, optamos por fazer recortes, ou seja, olhar um pedacinho da política dentro da meta e dentro do indicador, que tem outros problemas também, ou seja, a evolução daquela meta significa que aquele objetivo necessariamente está evoluindo, ou evoluindo na mesma proporção? Sem dúvida que não. Foi a escolha que nós fizemos para o PPA. E pudemos fazer essa escolha porque nós temos o Plano Nacional de Saúde. E nesse instrumento, sim, nós vamos trabalhar com um maior número de metas, e aí a gente tem mais condição de olhar um rol mais extensivo e falar de fato, esse objetivo está caminhando bem, não está caminhando bem, as limitações estão aqui ou ali. Então, esse vai ser o papel do Plano Nacional de Saúde. E com essa estrutura, a gente vê que o instrumento, o Plano Nacional de Saúde, se essa estrutura se reproduzir para os estados, os planos estaduais de saúde também serão muito mais protagonistas do que são hoje. Então, o PPA é isso, porque vocês viram que ele ficou bem simples. Eu não tenho tanta coisa para falar do PPA. Se os senhores tiverem dúvida, vou tentar responder da melhor forma possível, mas é isso que eu tinha para falar do PPA, e mais para frente eu vou falar da articulação entre os dois instrumentos. Aqui é só quis trazer a base legal do Plano Nacional de Saúde, para deixar claro assim, que é um instrumento diferente, extremamente importante também, e para o qual a gente tem que dar uma atenção muito especial. Então, assim, é um instrumento que é de elaboração legal, acho que eu estou chovendo no molhado quando eu falo isso para esse público. Ele é central para o planejamento, monitoramento e avaliação e prestação de contas do Ministério. É a base para a programação de cada direção do SUS e também a base para a nossa programação anual de saúde, para os nossos relatórios quadrimestrais e para o nosso relatório anual de gestão. Ele deve estar alinhado com o PPA, esse é um ponto importante também, e é um ponto que desde 2016, 2019, a gente está com um alinhamento muito bom. Em 2012, né, no PPA e no plano 2012 e 15, a gente já conseguiu um alinhamento um pouco melhor do que a gente tinha antes, mas não era perfeito. 2016 e 2019, a gente de fato conseguiu um alinhamento muito bom entre ambos os instrumentos. E agora para 2023, vamos ter essa particularidade de maior detalhamento do Plano Nacional de Saúde. E ele deve ter as diretrizes estabelecidas, já falei isso lá anteriormente, diretrizes definidas pelo Conselho Nacional de Saúde e pela conferência, e é submetido para aprovação. Esse é um slide que vai ficar de memória para os senhores, não vou também me alongar nele. Sim, aqui, e aí eu estou caminhando já para o final da minha apresentação, eu vou tentar explicar para os senhores a relação entre os instrumentos hoje e como vai ficar. Tá? Bom, vamos lá.
tentando explicar para quem está vendo a apresentação e eu não posso apontar na apresentação, né? Em cima, à esquerda, nós temos a estrutura do PPA 2016-2019, tá? Lembrando que eu estou falando do PPA e do plano que acabam esse ano. Nós temos a estrutura do PPA 2016-2019, com diretrizes de governo, programa, indicadores e seus objetivos, metas e iniciativas. E na mesma coluna abaixo, nós temos a estrutura do Plano Nacional de Saúde, com as diretrizes do Conselho, análise situacional, indicadores, objetivos e metas. Ambos os instrumentos têm 13 objetivos, e aí do lado desses 13 objetivos, vocês estão vendo 13 caixinhas coloridas. Esse é um resumo, digamos, é um nome fantasia desses objetivos. Aí eu vou ler, acho importante para esse público que eu leia essas caixinhas, mas assim, é o nome fantasia. O nome desses objetivos é mais detalhado. Mas, por exemplo, ali eu estou chamando de acesso. O nome desse objetivo é algo do tipo ampliar e qualificar o acesso a serviços e ações da atenção básica especializada, alguma coisa assim. Então, todos eles têm uma nomenclatura mais clara, tá? Aqui é só para a apresentação, eu fiz esse resumo. Então, nós temos um objetivo hoje, um objetivo de acesso, de ciclos de vida, redes, aqui eu estou falando de redes de atenção, assistência farmacêutica, educação e saúde, objetivo de relação federativa, voltado para participação e controle social, um objetivo de padrão de gasto, um de vigilância sanitária, de regulação e vigilância sanitária, um objetivo de regulação em saúde suplementar, um objetivo de saúde indígena, um voltado para o complexo produtivo e um da vigilância em saúde. E por que eles estão coloridos de cores diferentes? Aqui eu já estou tentando fazer um deparo de como esses objetivos vão se juntar para 2020 e 2023 e tentando fazer uma relação temática, como eles se aproximam. Então, explicando isso, o verde ele está voltado para a atenção básica especializada. Tá. O assistência farmacêutica está numa cor própria, né? Todos esses que estão laranjinhas, a gente entende como gestão do SUS, em algum nível, mas ele está voltado para a gestão e organização do sistema. Mesmo vigilância sanitária e saúde suplementar, porque eles têm foco em regulação. Então, pensando na regulação como um elemento de gestão, por isso que a gente está chamando ele, está colocando da mesma corzinha. Então, a ideia da cor é por aproximação temática, digamos assim. Lá em cima, à direita, nós estamos vendo que então, temos 13 objetivos, aproximadamente 120 metas, 40 indicadores e no caso do PPA temos também um elemento que é chamado de iniciativa. Uma diferença desse ano para o ano que vem é que os indicadores, isso é o que está sendo colocado embaixo, lá na apresentação à direita, é que hoje indicadores e metas são atributos diferentes, ou seja, os objetivos têm um rol de metas e acima desses objetivos nós temos um rol de indicadores, são diferentes, são instrumentos completamente diferentes, são atributos completamente diferentes, tá? Temos as metas e os indicadores. Para o ano que vem uma diferença é que eles vão ser partes do mesmo atributo, é algo que faz sentido também. Então, a meta vai trazer como forma de mensuração o seu próprio indicador. Então, essa é uma diferença também. Então, para 2020 e 2023, qual que é a diferença que a gente tem? No caso, seguindo a mesma lógica, né? Ali à esquerda, nós temos em cima o PPA 2020 e 2023 e embaixo o PNS 2023. Uma das diferenças, como eu falei, está na setinha amarela, que é a meta e o indicador são parte de um mesmo atributo. O que isso quer dizer? A meta vai declarar onde você quer chegar e o indicador, então, por exemplo, você quer alcançar 40 mil, 50 mil equipes de saúde da família e o indicador vai te mostrar, vai definir como que você vai medir isso. Ou seja, a gente vai ter um indicador voltado para o número de equipes implantadas. É só uma outra forma de colocar. As duas metodologias têm sua validade. Como o PPA teve essa mudança, a gente preferiu adotar essa mudança para o Plano Nacional de Saúde. O mais importante aqui é que agora a gente está saindo de 13 objetivos para 7. E aquele deparo que eu mostrei no slide anterior, ele fica mais claro aqui, né, as cores que eu tinha falado, de verdinhas, azul, cinza, os de gestão que são laranja. Aqui a gente tentou fazer um deparo de como esses 13 objetivos que estão embaixo, que estão menores, podem conversar com os 7 objetivos que são esses que estão em cima. Eu não sei se eu não consigo
mostrar, né, aqui para vocês. Mas acho que dá para entender, né? Esses objetivos que estão logo abaixo de onde está escrito 7 objetivos em 2020 e 2023, que são atenção primária, atenção especializada, vigilância em saúde, etc. Essa linha de 7 objetivos é o que a gente vai ter para 2023. A linha abaixo, com as 13 caixas menores, são o que a gente tem hoje. Então, aqui a gente está tentando mostrar esse depara. Aqui é só uma explicação do que eu já falei. Lá em cima, que está escrito, até 2019, PPA e Plano Nacional de Saúde possuíam as mesmas metas, como eu falei, aquelas 120 metas. E para 2020, o PPA terá apenas 7 metas, conforme a metodologia que eu expliquei. Entretanto, o Plano Nacional de Saúde continuará com um rol mais extensivo de metas que contribuirão para o atingimento de objetivos. Com isso, o que a gente está fazendo, como eu tinha falado, o Plano Nacional de Saúde traz o detalhamento tático do plano plurianual, ele ganha um protagonismo, que antes era dividido com o PPA, mas agora que o PPA só tem 7 metas e o Plano Nacional de Saúde, de fato, vai servir para apontar o andamento, como nós estamos caminhando na implantação das nossas ações e serviços. E ele continua sendo monitorado com esse rol mais extensivo por meio da programação. A Programação Anual de Saúde vai definir anualmente as suas metas que foram definidas no plano para 4 anos, e ele vai ser monitorado a cada 4 meses pelos relatórios quadrimestrais e analisado pelo Conselho anualmente também por meio do relatório anual de gestão. Ou seja, a estrutura dele não muda em nada do Plano Nacional de Saúde. O que vai mudar é como ele conversa com o PPA. E, claro, o número de objetivos que diminuiu de 13 para 7. E, finalmente, esse é o meu penúltimo slide. Eu só quis trazer aqui como a gente está no momento de elaboração do Plano Nacional de Saúde 2020-2023. Já tivemos a definição das diretrizes, tanto do Conselho como da Conferência Nacional de Saúde, e a definição dos objetivos, né, desse elemento mais estratégico do plano. Como eu falei, são os mesmos do PPA, foram construídos nas oficinas em maio. No momento, a gente está finalizando a elaboração da análise de situação, com base no material que foi encaminhado por todas as secretarias e vinculadas e unidades, e já vamos começar no iniciozinho do mês que vem a formulação das metas para cada objetivo. Então a gente já está caminhando já da metade para o final do plano, porque as metas são o elemento mais robusto do Plano Nacional de Saúde. Essas metas são compostas por seus indicadores, elas terão entregas intermediárias e atividades. Isso quer dizer, em linhas gerais, simplesmente que a gente vai fazer um detalhamento operacional dessas metas, tentar olhar um pouco para um nível abaixo delas. O que a gente vai encaminhar para o Conselho Nacional de Saúde são as metas, mas abaixo nós vamos monitorar uns 2 subníveis, pelo menos, de entregas intermediárias e de atividades, para a gente tentar identificar elementos que podem estar facilitando ou dificultando o alcance dessas metas. E, finalmente, elas dependem da elaboração das fichas de qualificação. Esse é um ponto importante, muito caro para a SPO, porque a gente identificou uma evolução muito grande quando começamos a usar essas fichas de qualificação para cada uma das metas. Que, basicamente, e aí aqui é o último slide, é tentar trazer um recorte da ficha de qualificação. Assim, fica difícil de ver daí, mas na apresentação depois os senhores podem olhar com um pouco mais de calma. Mas a ideia é que a ficha de qualificação são essas 2 telas. Uma tela é continuação da outra. À esquerda, vocês podem ver que a gente acaba com o item fonte, e aí à direita, essa outra que está meio sobreposta, começa com fonte, porque é só para dizer que é a continuação, né? A ficha não acaba na fonte. Depois da fonte, ela ainda tem todos aqueles elementos de polaridade, fórmula de cálculo, até chegar na data de homologação da ficha. Então, é uma ficha extensa. Cada meta, para cada uma das metas, a gente precisa preencher essas fichas. As secretarias preenchem. Então, se ela solicita a inclusão de uma meta, ela precisa preencher essa ficha. E qual que é a função dessa ficha? Por que a gente definiu que essa ficha era tão importante para a gente? Ela foi adotada desde 2015 na elaboração do Plano Nacional de Saúde 2016-2019. Inicialmente, pelo alinhamento de conceitos, para que todos entendam, não só quem conhece aquela meta, quem está monitorando, mas todo o Ministério e Conselho, quem tiver acesso à meta, possa entender do que a gente está falando. Ela é base para o monitoramento e também permite uma memória institucional, porque essas fichas ficam disponíveis lá na SPO, mas a gente também disponibiliza dentro da rede do Integra MS, num grupo específico, essas fichas, e elas são revisadas anualmente.
para fazer alguns ajustes, e a partir de 2019 a gente está fazendo uma atualização na ficha, trazendo alguns campos, né, tentando trazer alguns aprendizados a partir da ficha. Mas o maior ganho dessas fichas foi a gente ter clareza, principalmente quando você tem rotatividade de equipe, clareza do que a gente está falando quando a gente está monitorando uma meta. E aí isso eu acho que se aplica muito também a estados e municípios, que eu acho muito difícil de não passarem pelo mesmo problema. Qual seja, muitas das metas, que a gente veio percebendo ao longo dos anos, elas aparentemente, se você lê, você sabe o que está sendo monitorado, mas na prática você tem às vezes nuances que a ficha ajuda a esclarecer. Então, exemplo. Você tem diversas etapas que podem marcar o alcance de uma meta. No caso, pensando em obra, obra é um exemplo fácil. A gente tem algumas etapas. Nós temos a seleção inicial, nós temos licitação, primeira parcela de pagamento, segunda parcela, terceira parcela, conclusão de obra, a teste de conclusão, entrada em funcionamento e custeio. Dependendo de quem está monitorando, você tem no sistema isso tudo. O que a gente percebeu é que, dependendo de quem estava monitorando, ou até a mesma pessoa, em momentos diferentes de monitoramento, informava uma etapa diferente. Isso acontece também em metas de habilitação. Ou, por exemplo, você pensa numa equipe implantada. Equipe implantada é aquela que está cadastrada no CNES ou é aquela que está recebendo custeio? Eu estou falando dessas dúvidas porque isso na prática já aconteceu várias vezes. Então, como é que isso aparecia? No primeiro quadrimestre vinha um número. No segundo quadrimestre, isso tudo a gente checa. No segundo quadrimestre, às vezes vinha um número completamente discrepante do primeiro. E a gente, né, no trabalho que é feito de monitoramento, vai questionar isso. E aí a gente foi percebendo com o tempo, mas isso foi antes da construção das fichas. A gente foi percebendo com o tempo que era isso. No primeiro, ele informou o número que estava no CNES. Aí no segundo quadrimestre, aí a pessoa, ou a outra pessoa, a primeira estava de férias, informou, na verdade, quantas recebiam custeio, porque uma está suspensa, a outra ficou... enfim, por N motivos, nem todas recebem. E aí o número flutuava absurdamente. Isso não acontecia com 1, 2, 3 metas, acontece com uma enormidade de metas. Dessas 120, assim, talvez de 10% a 20% a gente tinha esse tipo de problema. E a ficha ajudou a sanar isso. Porque quem está monitorando, na ficha a gente tem a fórmula de cálculo, dessas etapas, qual é aquela que mede o alcance da meta? Está no CNES? É o custeio? No caso da obra, é a terceira parcela? É a conclusão? É o fato de o Ministério estar custeando aquela obra que considera o funcionamento? Então, isso tudo é especificado. E aí, claro que a gente teve um ganho gigantesco. Eu estou trazendo isso porque esse é um dos pontos mais importantes que nós entendemos durante esse processo de planejamento dos anos que a gente tem feito, um dos maiores ganhos que nós conseguimos e que imaginamos que poderia trazer ganhos significativos para os estados também, considerando que eles passem pelos mesmos problemas que nós passamos antes e continuamos passando ainda, né? Que a ficha também não resolve tudo. Mas, enfim, ela foi um ganho significativo que a gente acha que deveria ser implantada no maior número de entes possíveis. É isso que eu queria apresentar para vocês. Me alonguei um pouquinho mais do que eu gostaria, peço desculpas por isso, mas a ideia era tentar apresentar muito rapidamente todos os instrumentos e focar um pouco mais naqueles que a gente está trabalhando no momento e que são os principais instrumentos orientadores das políticas e programas do Ministério, que são o Plano Nacional de Saúde e o Plano Plurianual, tentar explicar as diferenças dele do que a gente tem até 2019 para 2020, né? Os senhores viram que nós teremos uma diferença bastante significativa e agora, da minha parte, eu abriria para perguntas, discussões para vocês. Tá? É isso, obrigado. All participants are now unmuted. Que bom. Acho que...
Vamos ver. Pessoal, boa tarde. Vamos dar continuidade então às perguntas, né? Dando prioridade aos colegas que estão nos assistindo pela videoconferência. E primeiramente agradecer, né, ao Marcos Moreira, excelente apresentação, trazendo novidades, né, na parte da metodologia. Caíram, deu bom. O pessoal de Brasília caiu. Já que Brasília caiu, você assume, Marli. Não, Alagoas está com mais competência agora, né? Depois da vida do Dr. Alain Garcês. Eu não ouvi, Marli. Oi, Fanice. Eu não ouvi, fala alto. Ah, sim. Eu falei que Alagoas está com mais competência para assumir, porque teve a visita recente agora, né? Dr. Alain Garcês. Então é o Carlos aí que vai assumir o comando. Eu disse, Fanice, que já que Brasília caiu, a Marli pode assumir aí. Mas aí você pode assumir também, Fanice. Se você quiser, fica à vontade, é a palestra. É para assumir, Marli. Vamos assumir, né, Marli? É para assumir, é para assumir. Vamos. Bora, Superintendente Internacional. Já foi. Se você em Pernambuco, já foi. Para ou continua? Eu acho que vai parar, porque está todo mundo saindo já. Saiu Pernambuco, já saiu Amapá. Acho que vai parar. Vamos sair todo mundo, então. Pergunta do Jairzinho ali. Mas eu acho que ficou muito claro, né? Uma metodologia bem enxuta. Eu acho que não tem nem muito o que discutir. Só vamos discutir.
Eu acho que a gente deveria parar e ficar observando em tempo real, né? Para ver se volta. Sim, então vamos para o computador? Repita, mana. Repeat. Repeat. Oi, Igor. Oi, Jair. Oi, Igor. Ei, tu não fala com os pobres não, é Marli? Oi? Tu não fala com os pobres não? Eu tô falando. Eu tô dizendo tchau pra vocês. Bonito, vai falar. E esse decote, hein, paraense? Pois é. Você falar forte. Falar forte, bonito. Tchau. Então vamos lá, pessoal, para os colegas que ficaram. Nós tivemos um problema técnico aqui da videoconferência. Algum estado gostaria de fazer alguma pergunta? Sergipe, gostaria de falar? Alguns colegas já foram, ou no grupo do WhatsApp também? Olá a todos, doutor Marcos, Eleusina, Maura.
Alice aqui falando, trabalho com Evelyn, que é a chefe da seção aqui da Constitucional. Então, nós queremos só agradecer mesmo, elogiar a apresentação e, assim, a apresentação já foi muito enxuta, a metodologia foi muito bem explicitada, a gente ficou conversando aqui, de fato, a gente não tem nenhuma dúvida relacionada, porque ela já foi passada de uma forma tão coerente que para nós não surgiu nenhuma dúvida no momento, só elogiar e agradecer mesmo a vocês pela explanação de hoje. E ficamos à disposição aqui também. Muito obrigada, Alice, Evelyn. Ficamos satisfeitos também, né, que todos possam assistir essa apresentação com tanta atualidade, né, das questões do planejamento. Rondônia, gostaria de ter alguma pergunta? Amazonas? Amazonas não. Amazonas estava falando e ele está dizendo lá que... Rondônia, gostaria de se pronunciar? Português? Fala aí, dá um legal. Estão ouvindo? Não, então, apresentar. Agora sim. Agora sim. Pode falar. Estão ouvindo? Rondônia tem alguma pergunta? Amazonas já falou que não tem, né? Acho que não tem. Mas entenderam, né? Ouviram. Não, pergunta às vezes...
Vocês estão ouvindo a gente agora? Aí. Estão ouvindo? Olá, boa tarde. Agora estão ouvindo, né? Boa tarde, Rondônia. Tudo bom? Pessoal, aqui em Rondônia, quando a gente começou a vídeo, nós estávamos sem energia, já pegamos a apresentação no final já, na realidade, né? Mas nós vamos acompanhar a apresentação. E o Bartô está me avisando aqui que tem pergunta no YouTube. Ele pediu para avisar para vocês que a pergunta veio no YouTube. Então, pessoal, pegamos algumas perguntas, recebemos um print screen aqui das perguntas do chat e o Marcos Moreira vai respondê-las. Ah, tá, ok. Mas em Rondônia a gente pegamos já bem no final já a apresentação devido à falta de energia, que aconteceu uma queda aqui no estado, aqui na capital. Nós vamos disponibilizar a apresentação por e-mail para todas as CEINSES e os superintendentes também. Fiquem tranquilos. Ok, obrigado e uma ótima tarde. Obrigada. Pessoal, boa tarde. A gente está com alguns probleminhas aqui para acessar, né, o que foi colocado no YouTube, mas acho que conseguimos. Eu levantei 4 questões, mas por favor, se tiver alguma outra, aí reforcem. Eu consegui ver 4, tá, menino, se tiver alguma outra. Mas assim, as 4 que eu vi, uma tem a ver com análise de situação, 2 tem relação com a ascendência do planejamento, né, o DigiSUS, e uma da PPI e Pegas. Essa da PPI e Pegas eu não vou saber responder, da assistência, eu acho que teria que ser com a Secretaria de Assistência mesmo. Em relação às outras, vamos lá, análise de situação. A pergunta que foi colocada, eu acho que é super pertinente, tem relação com se a gente identifica problemas ou prejuízos de ter os objetivos antes de ter a análise de situação. Acho que a ideia da pergunta, assim, metodologicamente, ela faz todo sentido, ela é perfeita porque, e até como foi muito bem colocado, a análise de situação é um subsídio importante para a elaboração dos objetivos, das metas. Aí a gente, nesse caso, o que teve que fazer foi realmente lidar com o possível, porque a metodologia, como eu falei, né, a gente tentando encaixar a metodologia de PPA e Plano Nacional de Saúde, nós tínhamos 2 opções. Uma considerando que os objetivos do PPA foram definidos em maio, que ainda é cedo no ano, a gente não tinha condição de iniciar e fechar a análise de situação antes disso, dentro do Ministério. Esse é um processo aqui dentro do Ministério bastante complexo, que envolve todas as secretarias. Só o prazo para eles fazerem isso já é longo, e a gente, assim, nos 3 primeiros meses, eu mostrei um slide, né, que destacou os principais instrumentos de planejamento. Os 3 primeiros meses, lá para a SPO, é só para responder, é só para fazer monitoramento, avaliação e prestação de contas. Porque a gente tem, só relembrando então os senhores, mensagem presidencial nos 3 primeiros meses. Temos mensagem presidencial, prestação de contas da Presidência da República, monitoramento do PPA, monitoramento da LOA, relatório quadrimestral de prestação de contas, relatório anual de gestão e relatório de gestão para o TCU, que esse ano, inclusive, eu nem mencionei isso, mas esse ano teve uma mudança significativa, porque até o ano passado esse relatório era elaborado por secretaria e por unidade. Desde esse ano ele foi elaborado um relatório único para o Ministério da Saúde, que foi feito lá na SPO também. Então foi uma mudança enorme. Mas aqui eu citei 7 instrumentos que a gente precisa só fazer monitoramento. Esses prazos são de janeiro a março. Ou seja, nesse período, impossível a gente falar logisticamente em fazer qualquer outra coisa dentro do Ministério, porque isso, claro, a SPO ela coordena, mas ela não elabora. A gente depende de todas as secretarias. E as secretarias fazendo isso tudo, assim, realmente com um outro complicador, que foi a transição de governo, né? O Ministério passou, dependendo da secretaria, passou alguns meses sem secretário, e inclusive passando por uma mudança de estrutura, que foi consolidada em maio, né? A mudança de construção da nova secretaria, né? Da SAPS, e algumas outras mudanças de departamentos, isso foi acontecer em maio só.
Então, na prática, nós teríamos em abril e até só abril para fazer análise de situação, porque as oficinas do PPA começaram em maio, porque o PPA tem que estar finalizado em agosto. Então, a gente tem realmente um problema de conseguir conciliar. Ou seja, então uma opção seria fazer uma análise de situação super corrida em um mês, essa a gente não considerou uma opção adequada. Outra opção que a gente teria seria ignorar o PPA e trabalhar o Plano Nacional de Saúde completamente descolado, e aí fazer análise de situação e definição de objetivos depois disso. Mas o que a gente entende que esses objetivos que foram discutidos pelo Ministério, eles são, assim, a gente não identificou grandes mudanças em termos de objetivo, em termos da estratégia definida pelo Ministério, não tem grandes mudanças. Vocês viram que a gente saiu de 13 para 7, mas a gente consegue fazer um depara deles tranquilamente. O que houve muito mais foi uma consolidação desses objetivos, e no caso da atenção foi dividida em primária e especializada. A análise de situação, ela pode apontar poderia apontar a necessidade de novos objetivos? Em tese, até poderia. Mas a gente imaginou que isso não aconteceria, e de fato não aconteceu, porque a gente já está no processo final de análise, porque também essa análise, ela não começa do zero. Como eu expliquei, a gente está fazendo monitoramento a cada 4 meses há 8 anos no Ministério. Mais de 8. Então, o Ministério, não estou falando do SPO, o Ministério tem uma noção razoável das suas principais políticas, do andamento dessas políticas, e a análise de situação ela vai olhar muito para isso. Claro, ela vai olhar outros elementos como aspectos demográficos, aspectos socioeconômicos, como é que está a população, se está envelhecendo, como é que está a estrutura da rede de saúde, ela olha outros elementos também. Mas muito das informações da análise vem do que a gente tem já de meta, porque essas metas são voltadas para quê? Para atender as políticas e tentar melhorar ações e serviços de saúde para a população. Então, muitas dessas informações a gente já tem. Essa avaliação de que os 13 objetivos não estavam adequados e que a gente deveria buscar um número menor, a gente já tem há mais de um ano. Para a elaboração do relatório de gestão do TCU, que eu mencionei, uma das coisas que a gente pediu para as áreas no ano passado, em agosto, setembro, outubro, a gente pediu que já fosse feito um ensaio de quais seriam objetivos, quais seriam as grandes temáticas do Ministério que deveriam ser abordadas no relatório e que a gente deveria destacar, digamos assim, em capítulos. Então, esse processo de amadurecimento para os objetivos ele já tem acontecido há algum tempo, e como eu falei, ele não começa só com análise de situação. Ela é importante para a gente tirar uma fotografia do instrumento, mas de fato ela não as informações que estão nelas, na análise, muitas delas a gente já sabe de antemão, porque a gente já tem acompanhado há algum tempo. Então, como eu falei, essa definição de redução de objetivos e uma noção aproximada dos principais objetivos que entendíamos que seriam relevantes, a gente já tem há algum tempo. Então, eu concordo, assim, na teoria, realmente, o ideal seria a gente ter tempo para fazer a análise de situação e depois a discussão de objetivos. Na prática, com essa explicação que eu dei, acho que deu para ficar claro que a gente precisa fazer adaptações, e imagino que não é só o Ministério da Saúde que passa por isso, mas nós já vínhamos pensando em como contornar isso, em como realmente não ter esse problema que foi colocado, que a análise de situação mostrou uma coisa que a gente não estava esperando. Como a gente já tem feito um acompanhamento do plano, das grandes políticas, das grandes prioridades, isso acabou sendo mitigado. Quando a gente construiu os 7 objetivos, acho que isso já estava bem amadurecido no Ministério. E a análise de situação ela vem para dar um retrato exatamente daquele momento, claro que ela traz, como eu falei, outros elementos importantes também. Mas é uma pergunta muito interessante. Em relação à ascendência do planejamento, olha, essa daqui é complicada. Eu vou tentar responder, possivelmente não vou atendê-los 100%, mas eu entendi que foram 2 perguntas semelhantes, que é uma voltada de forma mais geral, para a ascendência do planejamento, e outra, sugerindo até o uso do gestor pelo Ministério. Hoje, assim, em termos bem práticos, hoje o que a gente está considerando como esse processo ascendente, em termos bem práticos, para o Ministério da Saúde de 2019? A participação social do Conselho Nacional de Saúde, as diretrizes definidas pelo Conselho e Conferência Nacional de Saúde, porque a gente conseguiu, que bom, depois de não sei quantas tentativas, quantos anos, conseguimos antecipar a Conferência Nacional de Saúde para acontecer no mesmo ano de elaboração dos planos e com um tempo para análise, porque às vezes acontecia, mas acontecia em dezembro, até depois que o PPA já tinha sido elaborado.
Esses são os principais, hoje, são os principais insumos que a gente tem para o planejamento ascendente, com as definições que trazem do Conselho, isso a gente já tem do Conselho Nacional de Saúde, que a gente imagina que estão trazendo também, né, anseios da sociedade. A gente tem uma interface muito grande com o Conselho, com as comissões, e a Conferência Nacional de Saúde, com as diretrizes, as recomendações, as moções, tudo que é colocado lá também, são elementos que são considerados para o Plano Nacional de Saúde. Qual que é a dificuldade que a gente tem hoje, né? Muita gente, eu já ouvi isso várias vezes, assim, de que, como é que deveria ser, né? O município elabora o plano dele, aí o Ministério vai, olha os planos do município para elaborar o Plano Nacional de Saúde. Tá, como? Eu ainda não tive essa resposta. Como é que ia ser esse processo numa forma racional? Uma forma racional porque, assim, a gente tem 5.500 planos. Então, o SPO tem 10 pessoas na minha coordenação. Então, 500 planos por pessoa, assim, não dá. Claro, gente, eu estou brincando, mas assim, a questão na prática, como que a gente faz isso? Essa resposta, assim, desse jeito, porque eu já recebi esse tipo de colocação, do tipo, a gente pega os planos, que nem relatório de gestão, pega os relatórios RAGs dos municípios para analisar e tentar incorporar no nosso RAG e dos estados. Como fazer isso? Eu não tenho resposta para isso ainda, pela quantidade, pelo tempo que a gente teria para fazer isso. Você pensou em algumas coisas, do tipo, você definir alguns indicadores pactuados, né? Você pactuar alguns indicadores, trabalhar isso regionalmente. Isso a gente já faz, porque a gente já olha para um rol de indicadores, a gente olha para esses indicadores regionalizados, isso a gente já faz. Mas isso não é, de fato, eu reconheço que isso não é olhar para a meta do município X e olhar para as metas definidas no plano de 5.000 municípios e trazer essas metas para dentro do Ministério da Saúde. Honestamente, eu não sei como fazer isso, assim, a gente ainda não tem um instrumento para fazer de forma racional. Porque, como eu falei, se a resposta for indicadores que são regionalizados e a gente consegue fazer recortes, isso a gente já faz. Isso aparece na análise de situação, a gente consegue pegar esses indicadores por estado e a gente planeja com base nisso. Então, essa também é uma forma, digamos, de ascendência com base na informação do município, não com base no que o município está definindo que ele vai fazer com aquela informação, como ele vai atuar, qual que é a prioridade que ele vai fazer. Porque são coisas realmente diferentes e uma delas a gente consegue atender. Agora, o que a gente ainda não tem uma forma clara de fazer é olhar para o município X e esse município que tem esses indicadores quer definir atuar assim, assim, assim. Aí o outro município de outra forma, enfim, isso para 5.000. E como é que a gente consolida isso para trazer na programação, né? Hoje a gente não tem isso, como eu falei, teve até uma iniciativa de fazer isso por meio de definição de indicadores consolidados, e a gente tem até alguns deles, né? Mas eu acho que essa não é a resposta exatamente de quem, quando está perguntando sobre ascendência, eu acho que não é a resposta que as pessoas querem ouvir. Eu acho que é alguma coisa do tipo, como é que vocês analisam o plano municipal? E a gente não analisa plano municipal, assim, todos, impossível, a gente não faz isso. Com o plano estadual ainda tem um outro problema, porque, assim, na verdade, a gente não analisa, de repente poderiam falar, vocês não têm que analisar o municipal, esse trabalho é do Estado. Beleza, então tá, assim, boa sorte, Minas Gerais, para se analisar os de vocês, eu analiso só o estadual, ok. Só que a gente está elaborando junto. Eu estou elaborando o Plano Nacional de Saúde, PPA, Minas, São Paulo, Santa Catarina, enfim, todos os estados estão elaborando também Plano Estadual de Saúde, PPA. Então aí a gente já tem uma completa incompatibilidade, porque eu não posso esperar eles elaborarem para eu começar o meu. Não uma opção, então olha o do ano passado, mas a gente está com mudança de governo, como é que eu vou olhar? Isso a gente teria condição de fazer. Olha para 27 planos estaduais vigentes hoje e dali a gente tenta fazer uma consolidação. Mas a gente está com mudança de governo, a gente está com mudança do plano estadual. Não só assim, em alguns casos você tem reeleição, em outros não. Em alguns casos o plano vai continuar muito parecido, em outros não. Aí se eu fizer isso, na verdade o meu plano passa a ter um lag enorme. Porque se eu olhar para como está a situação do plano em 2019 dos estados. Então, isso a gente teria condição de fazer. Só que eu estou olhando para 2019 e elaborando o meu 2020. E o 2020 dos estados possivelmente vai ser completamente diferente. Então, aí eu crio um lag enorme para o meu. Eu estou olhando para o passado para elaborar o meu. Ao invés de eu olhar para a minha análise de situação e projetar para frente, eu estou olhando para o passado nesse caso. Então, ou seja, é um outro problema. Porque, como eu falei, eu não consigo olhar para o presente dos estados, porque eles estão elaborando junto comigo.
Eu não tenho nenhuma minuta de plano estadual e eles também têm até dezembro para elaborar. Então, assim, essa é uma questão bem difícil. Eu acho que a gente no Ministério ainda não conseguiu uma resposta ideal para como incorporar, digamos, plenamente o que seria um processo totalmente ascendente. É uma busca, é um anseio, um desejo. A forma como a gente tem feito isso hoje é por meio da relação com o Conselho Nacional de Saúde e das diretrizes que eles definem, já definiram para a gente, e da Conferência Nacional de Saúde. Acho que é o que eu posso trazer em relação a esse ponto. Tentei me alongar porque eu sei que é um ponto, foram 2 perguntas em relação a isso, eu sei que é um ponto que gera dúvida, gera bastante ansiedade, não só nos estados, mas na gente também, mas assim, acho que é um ponto que a gente ainda precisa amadurecer um pouco em como fazer isso, ou assim, como fazer melhor, porque tem gente que fala assim, isso não é suficiente. Ok, mas como que a gente vai fazer melhor? E na prática, operacional. Aí tem que ser realmente para a gente olhar, colocar no papel, fazer um plano de ação e definir como que a gente vai fazer isso de fato, e não só na ideia do tipo, não, vocês vão analisar todos, não, entendeu? Na prática isso não funciona, na nossa visão, né? Pelo menos na visão aqui do Ministério. Eu vi essas perguntas, não sei se teve alguma outra. Então, pessoal, é um assunto que não se esgota, né? Esse foi um primeiro contato que nós tivemos sobre o planejamento e a nossa intenção que no futuro podemos ter outros encontros, né? Outras dúvidas. Nós temos a discussão no nosso departamento sobre o planejamento regional integrado, que, né, se relaciona com a questão dos planos, né, do próprio DigiSUS, é uma outra ação também que as ciências, né, atuam, que é a da regionalização. Então, são temas que com certeza vão continuar na discussão. E nós, né, gostaríamos de agradecer, Marcos, e até uma próxima oportunidade. E agradecer a todos que nos ouviram pelo YouTube, tivemos esses problemas técnicos, mas valeu bastante a nossa tarde de hoje. Muito aprendizado e vamos enviar a apresentação por e-mail para todos. Uma boa tarde. Você já encerrou. De qualquer modo, tem muito pouca gente, mas eu queria agradecer a presença de todos. Cada dia eu me sinto mais orgulhosa de vocês. CIs, principalmente lá de Sergipe, que é a última a sair, está sempre ali firme e forte. Isso valoriza o que a gente está empenhado em trazer para vocês. Nós estamos já na 4ª conferência, né? E isso para a gente é um orgulho, porque no princípio não tínhamos certeza se ia dar certo e temos recebido elogio, isso é muito bom para nós. Agradecemos assim muito a presença do Marcos, já falei para ele que eu achei fantástico. Eu acho que o pessoal ficou tão feliz que nem teve como perguntar mais, inclusive teve um problema técnico, porque não precisavam mais fazer pergunta. Brincadeirinha, gente. Muito obrigada mais uma vez a todos e vamos encerrar por hoje. Boa tarde para todos.